Estamos aqui com Vanessa Camargo e Camila Camargo, pra quem não conhece, são as filhas de Zezé de Camargo. Tudo bom, gente? Pai, oi pai, beijo você, o pai beijo pra você, mamãe. Vanessa, canta alguma coisa pra gente? Eu canto. Aquela do último show. Maravilhosa. Ah, eu tava. Sabe que sou louca por você, tem umas que... Vanessa, nossa, obrigada. Camila, e você? Como tá a sua peça? Espetáculo infantil, protegendo os sonhos de neném, musicou no teatro. Maravilhosa, que meu eu vou olhar, mas deixa ela que maravilhosa. Eu dou a bata aqui, Nini. Sim, que grande! Eu queria ter participado, não tô muito ocupado com isso. É, por causa do não dá. lugar é maravilhoso. E papai tá no lápis,